num propósito. Nós estamos num propósito, 50 passos, né? E nós estamos aplicando cada dia um na nossa vida. Eu e a pastora estamos nesse propósito. Porque da Páscoa até Pentecostes tem 50 dias. E nós estamos nesses 50 passos para buscar um grande mover de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade. E cada dia nós temos uma meditação, e essa meditação nós refletimos, oramos, e nós vemos aquilo que precisamos. É um prumo, é um ajuste. Aquilo que precisamos e aquilo que precisamos acrescentar e aquilo que precisamos tirar. E nós temos, são 7 dias, 7 passos ainda, tem 50. Mas nós já aprendemos tantas coisas nesses 7 dias que nós estamos nesse propósito. Com relação à igreja mesmo, propósito de Deus, plano de Deus, objetivo de Deus, coisas preciosas que o Senhor está nos revelando, que é realmente propósito de Deus, vontade de Deus, coisas, mas não é coisas que não constem na palavra, não, é dentro da palavra mesmo. Amém? Você tem a palavra de Deus, a Bíblia, vamos abrir em Atos capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Vamos ler? Herodes persegue a Tiago e a Pedro, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda
a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém? Graças a Deus. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós temos que entender aquilo que o Senhor Deus não só fez, mas está fazendo ainda nos dias de hoje sobre a sua igreja. Se nós voltarmos no tempo, quando Jesus estava entre os seus discípulos, nós vamos ver que sempre o Senhor chamava os seus discípulos em particular, mas havia algumas ocasiões que o Senhor chamava Pedro, Tiago e João. Não que os outros não fossem tão importantes, mas havia-lhes algo maior para ser revelado. Existe Deus não faz acepção de pessoas, mas a palavra do Senhor diz: eu amo aqueles que me amam. E o Senhor está prestes a revelar coisas firmes e profundas àqueles que amam a Ele e buscam a Ele. Sempre Jesus chamava Pedro, Tiago e João, e esses três homens tinham algo ainda mais profundo para revelar. Eles eram testemunhas oculares, mas de uma maior expressão do que os outros, porque viram coisas maiores do que os outros tinham visto. E nós vemos que nos dias de Jesus, quando Jesus ainda estava vivo, entre os seus discípulos, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos, nós vemos que Jesus presenciou quando Herodes manda prender João Batista, aquele que Jesus diz ter sido o maior homem que já nasceu de mulheres sobre a face da terra, porque igual João Batista nunca houve e nunca haverá maior profeta do que foi João Batista. Quem fez essa declaração foi o próprio Jesus. Mas Jesus viu nos seus dias aqui na terra Herodes prender João Batista, e nos dias que Jesus estava aqui na terra anunciando o reino, nesses dias Herodes, por mandato de Herodes, cortou a cabeça de João Batista, matou o maior profeta. Nós temos que entender que muitas pessoas, analisando o reino de Deus e analisando aquilo que o Senhor Deus tem para realizar na face da terra, muitas pessoas não compreendem
a magnitude da obra de Deus e da grandeza de Deus, e pensam ou acham que podem desfazer as obras do Senhor e as coisas de Deus humanamente. Acha que as mãos de um homem é suficiente para desfazer a obra de Deus. Talvez porque ele é uma autoridade, porque ele é um rei, ou porque ele é um governador, pensa ele que pode desfazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus, quem intentará contra os braços fortes do Senhor? Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse: leva-o para Herodes. Herodes não condenou Jesus, devolveu para Pilatos. Pilatos sentenciou Jesus à morte, entregou Jesus para que fosse crucificado. Por quê? Porque a pressão era: crucifica-o. Este é o rei dos judeus. Não é o nosso rei, não o reconhecemos, não cremos, não o queremos. E quando Jesus foi entregue para ser crucificado, aquele povo festejou. Era isso que eles queriam. Eles ganharam. Eles ganharam. E os políticos viram que isso trouxe para eles o quê? Se eu tenho o povo do meu lado, eu tenho o poder. Por quê? Porque todo político quer o prestígio do seu povo, quer que as pessoas o elejam, que as pessoas o reverenciem como autoridade, como governante. E passado alguns tempos, anos, eu quero falar aqui hoje, mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o que acontece e onde que você se encaixa nisso. Por quê? Porque a história continua até hoje, ela não mudou. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A igreja é a mesma ontem, hoje e será eternamente, movida pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Nada pode detê-la, nada pode segurar a unção e o mover de Deus e do Espírito de Deus. Quando a igreja está crescendo, a igreja está sendo abençoada, a igreja está multiplicando, o número daqueles que estão se salvando estão aumentando, porque pelas mãos dos apóstolos fazem sinais e maravilhas. Pessoas são curadas, libertas, transformadas, restauradas, alcançadas pelo poder de Deus. Pessoas se entregando ao Senhor Jesus e recebendo o seu testemunho. E nós vemos que as coisas vão tomando um volume, e as pessoas começam a ficar assustadas e amedrontadas por aquilo que está acontecendo, pela maneira que a coisa está tomando a dimensão. De repente, o que nós vemos e nós entendemos e nós sabemos? Que vem uma perseguição. Poderiam perseguir quem? Eu quero que você entenda isso. Quem são as pessoas de maior influência? Quem são as pessoas de maior referência? Quem são as pessoas de maior idoneidade? Quem são as pessoas mais respeitadas e mais ouvidas? São aquelas que estiveram mais próximas do Senhor Jesus. No dia de hoje continua a mesma coisa, irmãos. Qual é o seu relacionamento com o Senhor? Qual tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado uma intimidade profunda com o Senhor? Um relacionamento profundo com o Senhor? Você tem examinado as Escrituras e tem conhecido a Deus e conhecido a sua palavra?
Você tem conhecido profundamente o Senhor, tem buscado a Deus, orado, consagrado, santificado a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre você, a unção de Deus está na sua vida, o poder do Espírito Santo está na sua vida. Então tenha certeza que é você que eles estão procurando, é você que eles estão querendo, é você que eles estão querendo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quem são as pessoas que têm profundidade com Ele? As pessoas que mais se relacionaram com Ele, olha, não resta dúvida, foi Pedro, Tiago e João. Todos eles são testemunhas, mas esses são as piores testemunhas que Ele tem. São aquelas que estão mais impactando as pessoas, porque os testemunhos que eles têm são testemunhos grandes, são experiências profundas que eles tiveram com o Senhor. Então, olha, para parar essa obra é fácil, é tão fácil parar essa obra. Por quê? Porque essa obra é feita por homens. Vocês estão vendo esses homens que estão anunciando a palavra, o caminho, como diziam na época? Esses homens que anunciam o caminho, eles são de carne e osso. Vocês não viram o próprio líder deles, esse que eles chamam de Jesus, que eles adoram? Morreu, foi crucificado, morreu. Eles dizem que ressuscitou, mas nós vimos que ele morreu. E o maior profeta que ele já teve, que ele mesmo disse que o maior profeta foi João Batista, morreu também. Foi apresentado a cabeça dele num prato de prata. Mas, olha, não é difícil acabar com esse povo. Então vamos pegar aqueles que mais influenciam o povo. E foram, prenderam Tiago, irmão de João. Aquele que teve experiências profundas com o Senhor. E quando Herodes mandou prender Tiago e disse assim: prenda-o e execute-o. E Tiago foi executado a fio de espada, foi decapitado. Isso eles disseram: viu como é fácil? Viu como se pode segurar? Viu como se pode a gente deter essas pessoas? Eles não são deuses, eles são mortais. Eles podem ser detidos, podem ser destruídos, eles podem ser silenciados. E aquilo trouxe tanta alegria. E diz aqui a palavra, o texto diz: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a quem? A Pedro. Estamos na lista, ó. Primeiro, Tiago já foi. O segundo, Pedro. Pedro foi preso. Prenderam Pedro. O próximo será João. Está na lista. Agora Pedro está preso e aquele povo começou a festejar. E aquele povo começou a festejar. Herodes disse assim: eu vou ser famoso como aquele que exterminou, que acabou e que botou um ponto final nisso que eles chamam de cristianismo. Nisso que eles anunciam o caminho. Eles estão sendo, um por um, nós vamos eliminá-los. E isso vai acabar. Isso vai ter um fim. E está mais fácil do que a gente possa imaginar. E quando prenderam a Pedro, teve tanta festa. O povo festejou. O povo festejou e disse: agora sim, Tiago já foi eliminado, Pedro foi capturado, Pedro está preso. E nós vamos agora, com toda certeza, eliminar a Pedro. Mas os sacerdotes, sumo sacerdote
E os principais do templo chegam para Herodes e dizem assim: Herodes, espera alguns dias, porque nós estamos na festa dos pães asmos. Nós estamos aqui nesses dias, são 7 dias que nós vamos guardar de festas, tem a Páscoa. E nós vamos fazer todas as nossas celebrações, os nossos memoriais judaicos. E depois que terminarem essas festas, então o que você faz? Você apresenta Pedro ao povo e você executa Pedro, como fez com Tiago na frente de todo mundo. Herodes, o seu prestígio vai aumentar muito mais. E os nossos problemas estão acabando. Porque de um a um nós vamos eliminar todos eles. Então prenderam Pedro e disse: deixam no cárcere, coloquem ele na prisão, e assim que acabar as nossas festas, nós vamos ter esse prazer, essa alegria de ver este homem também sendo executado como o outro já foi. É aqui que eu quero chamar sua atenção, porque agora a coisa começa a tomar um rumo diferente. Porque aqui diz assim: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Sabe, pegaram Pedro e puseram ele numa prisão. Talvez os bandidos, os assaltantes, pessoas que eram marginais, não tinham uma prisão tão horrível como foi a de Pedro. Pegavam um ladrão, punham na cela. Pegavam um assassino, punham na cela. Pegavam um salteador, colocavam na cela. Um marginal coloca na cela. Um malfeitor põe na cela. Mas este Pedro, eu quero que a prisão dele seja que tenha um tronco e ele seja acorrentado nesse tronco, que tenha um guarda à sua esquerda, o outro guarda à sua direita, dentro da cela. Do lado de fora, a porta fechada com chave, e eu quero mais 2 guardas do lado de fora da cela, e quero outros do lado de fora do portão do presídio. Cerca o presídio. Tornou-se presídio de segurança máxima. Presídio de segurança máxima. Para prender quem? Para prender esse homem, porque esse homem é perigoso. Esse Pedro é perigoso, porque, olha, ultimamente até a sombra dele está curando o paralítico e expulsando demônios. Isso é um homem terrível. Não deixa ele solto, não deixa ele no meio dos presos aí, que ele vai curar os presos e converter os presos. Por favor, deixa ele numa solitária. E fala para os guardas não ficar prestando atenção no que ele fala, não, senão vão se converter também. Não liga muito para ele, não. Não dê crédito, não dê ouvido para as suas palavras, porque este homem é horrível, é terrível, é perigosíssimo. Eu vou dizer uma coisa para você: quem tem o Espírito Santo e que tem a graça, e quem faz parte da misericórdia de ser igreja do Senhor Jesus Cristo, aí tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Até o diabo diz: toma cuidado com esse aí, viu? Abre o olho com ele. Por quê? Porque onde ele passa, ele desfaz, ele desmancha. Paulo disse: as nossas armas são poderosas, e com elas nós desfazemos as fortalezas do diabo. Dá para imaginar isso? Nós desfazemos as fortalezas do diabo. As nossas armas não são carnais, mas são armas espirituais. E quando nós falamos no nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. É um perigo falar desse Jesus, é um perigo anunciar o reino dele, é um perigo anunciar o que eles têm para dizer. Por quê? Porque quando eles chegam, quando eles falam, estremece o lugar que eles oram.
estão trazendo pessoas de toda parte, estão trazendo pessoas de cidades circunvizinhas, carregadas em macas, e trazem para eles, e eles tocam nos doentes e eles são curados, expulsam os demônios, eles têm autoridade, eles têm o poder que o seu líder tinha. O líder não está mais aqui, que é Jesus, mas agora eles têm o mesmo poder do seu líder. Cuidado com esse homem. E Jesus enviou, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que essas que eu fiz. Mas a coisa é perigosa. A coisa é um perigo tremendo. Nós temos que entender o que é ser igreja. E ser igreja é um perigo. Por quê? Porque o Senhor disse na palavra, Pedro fala assim, que nós somos, o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Reis para reinar e sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais. Sabe o que significa isso? Significa que quando você clama, o Senhor responde. Significa que o seu louvor, a sua adoração, quando você começa a adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor já estão inclinados para nos ouvir. As mãos dele já estão estendidas, prontas para nos abençoar. E quanto mais nós vamos buscando, quanto mais nós vamos adorando, quanto mais nós vamos chegando perto dele. Falou: olha, vocês pegaram Tiago, pegaram Pedro, mas tem um que é pior ainda. Pior? Existe ainda pior? Existe. Existe um que quando Jesus sentava, ele se reclinava no peito e ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Esse é considerado o discípulo do amor. Sabe por quê? Porque esse é o que mais ama o Senhor. E se esses fazem isso, imagine o discípulo do amor. É o mais perigoso de todos. Cuidado com esse povo. Coloca eles e olha, tem que ser muito bem vigiado, tem que ser muito bem guardado, porque eu não sei o que pode acontecer. Dessas pessoas a gente pode esperar tudo deles. Não sei o que essa gente faz, mas eles estão ali. Os judeus estão contando nos dedos para acabar a festa, para nós vermos o Pedro ser executado como foi Tiago. Herodes está se preparando. Prepare uma festa, prepare uma grande festa. Hoje é o último dia da festa deles? Mas amanhã vai ser a nossa. Prepare uma festa, mas uma festa vai chamar todos os judeus, vai chamar todo mundo. Vamos fazer um palanque, vamos colocar multidões de pessoas, e depois nós vamos trazer esse Pedro e nós vamos executar na frente de todo mundo. E isso vai virar prestígio. Eu já estou ouvindo o povo gritar: Herodes, 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 Herodes. Viva o nosso Herodes, o nosso rei. Ele é grande, ele é poderoso, ele é maior que tudo, ele é maior do que foram todos esses homens, ele é maior do que esse caminho que eles anunciam e do que esse Jesus que eles anunciam, porque Herodes é grande, é poderoso. Herodes estava com grande expectativa. Amanhã vai ser uma festa e tanto. Amanhã vai ser uma festa que vai mudar a história de Jerusalém, vai marcar essa data. Mas o que Herodes não esperava e não contava é que aqui, versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Mas o que estava acontecendo de diferente? Alguma coisa começou a mudar, alguma coisa começou a diferenciar. Diz aqui, deixa eu achar o versículo aqui. No versículo de número 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia
oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que eu quero dizer para vocês, uma coisa que veio para estragar a festa. E eu vou dizer uma coisa, existe uma coisa que pode estragar a festa. Pode estragar a festa do mundo, pode estragar a festa do diabo, pode estragar a festa de reis e de poderosos. Sabe o que é? Uma igreja que ora. Uma igreja que ora incessantemente. Pessoas simples como eu e você. Pessoas como eu e você, de repente a gente chega, depara com um problema. A igreja estava abalada, triste, chocada, por causa da morte de um grande líder, que foi Tiago. Poxa, esse Tiago, ele tinha umas palavras que nos incentivava, nos encorajava. Nós perdemos um grande líder, um dos maiores incentivadores nossos, e agora nós temos um outro líder grande, que é Pedro, que também amanhã nós não vamos tê-lo mais. E eu tenho certeza que o próximo passo eles vão vir atrás de João. Eu sei que eles não vão parar. Eles não vão parar, a não ser que nós o paremos. E como que nós vamos parar? Alguém chega e fala assim: eu convoco todos vocês para ir na minha casa. Vamos entrar. Vamos colocar o nosso joelho no chão. Vamos colocar o nosso rosto em terra e vamos nos humilhar diante do nosso Deus. Vamos orar e vamos interceder pela vida de Pedro. E aquele povo começa a orar. É um povo simples, um povo humilde, mas um povo que toca o coração de Deus. Senhor, o nosso líder Tiago morreu, e amanhã vai morrer o nosso líder Pedro. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tu podes fazer algo agora. Eu quero dizer, eu quero que você se desperte hoje nisso. Talvez não tem mais saída, não tem mais solução, talvez já há sentença, talvez a sentença já saiu, talvez você diz agora isso é irreversível, isso não tem como mudar mais, isso não tem mais como mudar, essa situação não tem mais como modificar, a coisa já está fechada, já está selada e já está determinada pelos grandes e pelos poderosos. Mas ainda resta uma esperança. Por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia! Oh Deus poderoso! Alguém está orando, alguém está temendo, alguém está com medo. Você lembra que o nosso mestre disse, quando chegaram na casa de Marta e Maria, e elas estavam chorando, desesperadas, dizendo assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Não temas, não tenham medo, mas acreditem, que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus nesse lugar. Vamos orar. E começaram a orar, começaram a clamar, começaram a buscar, começaram a invocar o Senhor. Deus poderoso, oh Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós estamos clamando, nós estamos invocando, nós precisamos de um milagre, nós precisamos, Senhor, intercedemos pela vida do nosso líder, do nosso Pedro, que está lá preso nesse instante. Senhor, o Senhor pode fazer algo nesse instante, e nós cremos nisso. De repente, a palavra de Deus fala assim: anjos são espíritos guerreiros que trabalham em favor daqueles que hão de receber a salvação. Quando o povo clama, Senhor, eles estão dizendo que a tua igreja é fraca,
Eles estão dizendo que esse reino que nós pregamos não tem poder. Eles estão dizendo que isso está na mão de mortais, e os mortais podem acabarem, podem morrer, pode desaparecer, que a tua obra pode ser desfeita, que o teu poder pode ser desfeito. Senhor, tem de misericórdia, tem de compaixão. Naquele instante, o Senhor disse, apontou para aquele anjo e disse: desce e vai até onde Pedro está, e liberte-o nesse instante. Pedro não sabia nem o que estava acontecendo. Sabe, agindo Deus, quem impedirá? Pedro está dormindo, tem um guarda dormindo do outro lado, outro do outro lado. Pedro está dormindo, mas de repente aquele lugar que Pedro está resplandece. A luz tão forte que brilha naquele lugar, eu conheço essa luz. Eu conheço essa luz. Eu estive um dia naquele monte, chamado Monte da Transfiguração, onde estava Elias e Moisés. Era essa luz. Era essa luz. Eu conheço essa luz. Sabe, irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente conhece aquilo que é de Deus. Eu estou conhecendo esse quadro, eu estou conhecendo esse cenário. Eu sei que isso é coisa de Deus. Eu sei que é o Senhor. E o anjo toca nele e diz assim: Pedro, levanta. Pedro, levanta. Levantar, acorrentado, preso, amarrado, acorrentado. Levanta. E a hora que Pedro levantou assim, as correntes caíram da mão dele. Pedro, levanta depressa. Pedro, pega a tua capa. Pedro, não tem nem sandálias, está descalço. Pedro, levanta, coloca a tua capa. Vamos sair desse lugar, Pedro, vamos embora. Vamos sair daqui, Pedro, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, me segue, vem comigo. E o anjo saiu, a porta automática. A Bíblia diz, automaticamente. Você já viu aquelas portas que você chega, porta de vidro, você chega assim, você passa e ela fecha de novo? Pode fechar, pode trancar, pode colocar sentinela, pode fazer o que você quiser. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Aquilo que o homem prende, aquilo que o homem faz com a maior sabedoria e com a maior prudência dele, para Deus, ele desfaz isso automaticamente. A porta abriu. Quando eles chegaram, a porta abriu, eles passaram, a porta fechou de novo. Eu pensei que isso só tinha no dia de hoje, mas naquele dia já tinha. Deus trouxe a existência automaticamente, só com a presença do anjo, abriu e eles passaram. Chega lá na outra porta, portão abre também, eles passam. Cadê os guardas? Eles foram cegados, eles não podem ver. Sabe por quê? Eles podem ver aquilo que é do mundo, aquilo que é do homem, mas aquilo que é de Deus está oculto aos olhos deles. O mundo não pode saber aquilo que é de Deus. Por isso que Jesus disse: o Espírito virá sobre vós, e vós tê-lo-eis e recebê-lo-eis. O mundo não o terá e nem receberá, porque não virá para o mundo, mas ele virá para vocês. O mundo não vê, e se vê também não vai crer. Porque quem viu Jesus ressuscitar não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João e nenhum discípulo, mas foram os próprios soldados que viram e foram testemunho ocular. E quando disseram para as suas autoridades: nós vimos o homem ressuscitar e sair andando, o morto levantou e saiu andando, o sepulcro saiu num terremoto e ele saiu andando, nós vimos. Então nós vamos pagar vocês para vocês mentirem que vocês dormiram e os discípulos roubaram o corpo. Vocês dormiram em serviço. Mas vão falar que nós somos os piores guardas que existem. Vão zombar de nós, vão fazer piada de nós, que nós somos os guardas reais que dormem em serviço. Mas o que vocês vão ganhar? Vocês já estão aposentados, vocês não precisam mais servir ninguém. Vocês vão ser muito bem pagos para soltar essa mentira, para espalhar essa mentira. Aquele que não crê, quando vê, ainda recebe para mentir, para dizer que não viu. Então Deus não tem preocupação em fazer incrédulo enxergar.
Deus não quer fazer o mundo ver, mas Deus quer revelar para os seus íntimos e para os seus santos. A hora que eles saem na rua, começam a andar pelas ruas, o anjo desaparece. E quando o anjo desaparece, Pedro fala assim: espera pouco, até agora eu estou achando que isso era uma visão, eu achei que era algo espiritual, uma visão, um sonho, mas agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. E para onde Pedro foi? Para onde a igreja estava reunida. A igreja estava em oração. E quando ele começa a bater a porta, alguém chega lá e fala assim: será que alguns soldados que agora vieram buscar João? Com certeza eles também estão atrás de João. Com certeza eles estão atrás daquele que é a última testemunha grande que o Senhor tem entre nós, a maior. Quem é? Pensaram que era a voz de algum soldado. É a guarnição, é os soldados. Estamos procurando por João, ele está aí dentro. Mas a hora que bate, disse assim: quem é? Sou eu. Eu quem? Pedro. Não, Pedro não pode ser, Pedro está preso. Eu estava, o anjo me soltou, não estou mais. Ela se emocionou tanto que ela não abriu o portão, ela correu contar para todo mundo orando, ela interrompeu: para de orar, para todo mundo. O que aconteceu? Pedro está aí fora. Ah, menina, você está sonhando, você está louca. Pedro está preso, ele não pode estar aí. Não, ele está aí. Não, ninguém sai daquele presídio de segurança máxima lá, está sendo vigiado. Hoje eles colocam uma câmera para filmar, né? Deixa preso lá e coloca sendo vigiado, né? Circuito fechado. Aquele tempo, não, ele está sendo vigiado. Um guarda à sua esquerda, outro à tua direita, e ele é acorrentado até o dia de amanhã. Ninguém tira ele de lá. Ninguém tira? Ninguém tem certeza? Nem a Deus, nem o Senhor Jesus não pode tirar, nem o anjo do Senhor não pode tirar. A igreja diz: não é ele. Pode ser o anjo dele, pode ser sei lá o que, mas não é ele. Irmãos, eu não estou culpando a igreja não. Alguém fala assim: poxa, mas estão orando, mas não estão botando fé na oração, não estão crendo na oração, estão fazendo uma oração, mas não estão acreditando no que eles estão pedindo. Não é não, é que era tão impossível, mas tão impossível que aquilo acontecesse, humanamente falando, que não tinha como aquilo acontecer, a não ser que fosse uma providência diretamente de Deus. Eu queria ver a cara de Herodes quando amanhece o dia, alguém corre lá no palácio de Herodes, a festa está pronta, a multidão está chegando, já está todo mundo lá. Herodes, nós estamos com um probleminha. Probleminha? Não, acho que é problemão. Problemão? Não, acho que é um problema maior do que um problemão. O que pode ser problema numa hora dessa? O problema é que o prisioneiro desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. O que aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só sei que as cadeias amanheceram fechadas. Eu só sei que os guardas estão lá do lado dele, as correntes estão lá, mas ninguém sabe mais aonde esse homem está. Onde que ele está? Onde que esse homem está? Onde que ele está? E a nossa festa? A sua festa acabou. A sua festa foi estragada. O anjo estragou a sua festa.
Sabe? A igreja acabou com a sua graça. Ela acabou com a sua graça, por quê? Porque ela está cheia de graça. A igreja do Senhor tem a graça verdadeira. Passado alguns tempos, este homem está diante da multidão. Ele tem que se retratar. Ele tinha algo tão fantástico para fazer, para dar uma festa, e de repente ele está lá diante da multidão. Ele falou: hoje eu tenho um discurso que a multidão vai me aclamar. Hoje eu não tenho ninguém para matar, mas eu vou prometer coisas para esse povo que eles ainda vão. Eu não posso ficar desacreditado por esse povo. E diante do povo ele começa a fazer um discurso. E ele começa a falar, e o povo começou a gritar: Herodes, Herodes, nós ouvimos a tua voz e não reconhecemos como voz de homem e nem de rei, mas nós entendemos que essa voz é voz de um Deus. E Herodes falou: cai na graça do povo. Para o povo eu sou Deus. O Senhor estendeu a mão, e diante de toda aquela multidão, Herodes caiu morto, comido por bichos. E Pedro estava lá, curando os doentes, libertando os oprimidos, anunciando: Jesus é o Senhor, declarando que aquele que vive para sempre é o Senhor das nações, o Senhor dos povos, anunciando que Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é aquele que é o Salvador da humanidade, e que todos aqueles cansados, pobres, oprimidos, abatidos, perturbados, necessitados, endemoniados, venham, porque Jesus tem a graça para dar para todos aqueles que o buscam, que o invocam e que se humilham diante dele. Todos aqueles que têm sede, venha, porque Jesus tem a água da vida. Todos aqueles que estão perdidos, venham, porque Ele é o Salvador. Todos aqueles que necessitam da graça e da misericórdia, venham, porque Ele é o Senhor de todos nós. Irmãos, o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E por onde esse Evangelho for pregado, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu quero dizer para você que não importa quem se levante contra o Evangelho e quem se levante contra o Senhor Jesus, a ordem é essa: ele pode até se levantar, mas vai cair e vai ficar envergonhado, porque Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos clamar ao Senhor. Deixa o fogo do Espírito. Olha, veja que posição você está, hein? Talvez você está sendo olhado aí e fala assim: cuidado com ele, cuidado com ela. Por quê? Porque a palavra que ele abre a boca e fala, ela tem dois gumes. Ela penetra até a alma, a medula, e é apta para discernir os pensamentos. E quando ele abre a boca e fala, o coração das pessoas ardem pela chama do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cuidado, onde você trabalha, alguém fala assim: cuidado com ele, cuidado com ela. Recomendações do inferno, toma cuidado. Por quê? Porque ele é perigosíssimo. Ele é muito perigoso. Por quê? Porque quando ele fala, Deus responde. Cuidado, hein? Cuidado, você tem alguém aí que ele te dá conselhos e a sua vida é abençoada. Por que ele dá conselho e a sua vida é abençoada? É porque ele esteve no conselho do Senhor, e ele sabe trazer palavras que são de vida, de esperança e de paz, de amor. Que posição você está? Talvez o mundo não está preocupado com você, as autoridades não ligam para você, o diabo menos ainda.
o inferno fala: isso aí não tem problema. Mas há alguns que diz: guarda tem que ser redobrada, tem que estar vigiando ele, tem que cercar, tem que impedir. Por quê? Porque onde ele passa, ele faz um estrago danado, ele faz um dano no reino de Satanás. Você entra numa casa que está debaixo do jugo e da servidão e da escravidão de Satanás, e você entra lá e diz: Satanás, agora você tem que sair, porque o reino de Deus está chegando nesse lugar. Eu vim aqui para orar. Os enfermos serão curados, os cansados serão libertos, os endemoniados serão restaurados. Satanás, você não pode mais continuar. Os seus dias de reinado nesse lugar terminaram, porque agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está estabelecendo o reino dele aqui nesse lugar. Você é perigoso, você é perigosa. A palavra do Senhor na tua boca é um perigo terrível. Alguém cheio do Espírito, alguém que esteve intimamente com o Senhor. João é o mais perigoso, sabe? Todos os discípulos foram mortos, todos eles foram assassinados, mas o Senhor disse: o mais perigoso, aquele que mais ama, aquele que teve mais intimidade com Jesus, mais proximidade de Jesus, esse ninguém vai tocar. Esse ninguém vai tocar. João morreu de velhice, mas ninguém pôde tocá-lo, porque o Senhor determinou: esse que tem grande amor não pode ser tocado. Amém? Ame o Senhor. Eu não sei se nós vamos amar mais do que João amou, mas se a gente amar como João amou, já está de bom tamanho. Amém? Feche os seus olhos, clame ao Senhor nesse instante. Esteja perto do Senhor enquanto os outros estão longe. Enquanto os outros estão longe, aproxime-se. Enquanto outros não conseguem suportar a presença do Senhor, venha para perto dele. Venha para a presença do Senhor e diga: Senhor, eu quero estar tão próximo de Ti. Quanto maior for o teu amor, maior será a sua proximidade com Ele, a sua comunhão com Ele. Seja íntimo do Senhor. Oh Deus maravilhoso, meu Deus, eu creio que muitas pessoas aqui hoje, ou aqueles que nos ouvem nesse instante, Senhor, talvez estão dizendo: eu acho que agora não tem mais saída, eu acho que esse é o meu fim, eu acho que esse é o meu fim. Oh Senhor, mas nós levantamos em oração agora. Oh, e assim como o Senhor tomou providências com Pedro, eu creio que o Senhor está tomando providências nesse instante, nesse momento. O Senhor se levantou e disse para o anjo: desce e coloca aquela vida em liberdade. Eu quero mostrar a minha glória, eu quero mostrar o meu livramento. Até a igreja que orava ficou assustada com o que Deus tinha feito. Oh, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nesta noite que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, até os crentes vão ficar admirados e assustados com a grandiosidade da obra que Deus vai fazer. E muitos vão regalar os olhos e vão dizer: como que isso é possível? Eu não entendo. O agir de Deus é tremendo e poderoso. Senhor, estenda as tuas mãos agora
porque a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, ó Deus, estende agora as tuas mãos, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, a tua unção, o teu Espírito. Ó maravilhoso Deus, poderoso é o Senhor, digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser adorado, de ser engrandecido. Bendito é o nome do Senhor. Estende as tuas mãos agora, Senhor, e traz cura. Talvez, Senhor, para a medicina não existe mais solução, não existe mais cura, não existe mais resposta. Mas, Senhor, envia a tua unção agora, Senhor, e liberta. Envia a tua unção de cura, envia a tua unção de libertação, envia a tua unção de restauração, envia a tua unção de livramento, envia a tua unção, Senhor, de transformação. Meu Deus, transforma, arranca, Senhor, esta vida que está presa nos vícios das drogas, esse que está preso nos vícios, meu Deus, oh meu Deus, do alcoolismo. Liberta essa pessoa, Senhor, que precisa de um grande milagre. Estende as tuas mãos agora e derrama o teu poder, derrama a tua libertação, derrama o teu livramento, porque a tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pedro foi livre porque o Filho o libertou, e verdadeiramente ele foi livre. Livre de Herodes, livre dos soldados, livre da morte, livre de todos aqueles judeus que queriam vê-lo morto, livre de todos aqueles que odiavam a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus e o Senhor Jesus. Ele livrou, libertou. Porque assim diz a palavra do Senhor: eles me invocarão e eu lhes responderei. Estarei com eles na angústia, livrá-los-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor, estende as tuas mãos e que a tua palavra venha se cumprir hoje na tua igreja, como se cumpriu no passado, porque o Senhor é o mesmo e será eternamente o mesmo, porque aquele que é, que eras e que hás de vir, Ele é o Todo-Poderoso. Ó Senhor, digno de ser adorado. Muitos pensam que podem desfazer, podem se levantar contra a igreja e a obra do Senhor, mas o que eles não sabem, que não é de homens, mas é do próprio Deus, quem estabelece, quem controla e quem domina todas as coisas. Traz a bênção, a unção, a libertação, o livramento e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. A única coisa que eu tenho para dizer e encerrar é isso: ore. Mesmo que a situação já esteja determinada, estabelecida, sentenciada, ore. Ore, porque a oração toca no trono de Deus, a oração toca no altar de Deus, e Ele é poderoso para responder. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.